Mas o confronto que tá aqui, pode abrir, esse confronto aqui, Mas isso aí é jogo dentro ou fora de campo, William? aqui é fora de campo. Ah, porque eu já imaginei que você ia falar, e se o Flamengo jogasse contra a seleção? Achei que você ia Não, jogar... se a torcida da CBF comparecesse, eu pensei que o William fosse falar, você vai ver a CBF Olha! com a torcida, é outro time. E se o Flamengo jogasse contra a seleção? Não, melhor Quer falar, falar disso? melhor Ô, falar William, fora do vamos campo. voltar pro Quer falar assunto. disso? William. Melhor. Quer Fora do falar? campo, por favor. Dava jogo, hein? Olha, Dava Flamengo jogo, hein? completo contra... Ai, meu Deus do céu. Não, Dava jogo, hein? Não vamos vida. deturpar a pauta. Ô, William, não vai perder o foco, É William. isso. Segura- Dava jogo, Abel? Eu não aguento. Você gostou, né? Dava Da- jogo? Culpa Dava. sua. Culpa sua. Eu não Culpa sou... sua. Eu tô quieto aqui. Dava jogo, pô. Dava jogo? Ô, É mesmo? qual o Flamengo? 2019 ou agora? Não, Flamengo de agora. Qualquer um. Flamengo de agora. Tá bom. Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz. É uma seleção essa. Essa defesa aí é uma seleção, hein? Não é não? O Prates tá o Prates tá até suando ali, ó. O Prates O tá Prates tá suando. suando. Posso Não, continuar? Eles vão me acionar, Posso continuar? Ele tá rezando pra cair o sinal. Ele tá rezando pra cair a internet pra Ó. ele não entrar. Não, Fala. eu não Diego tenho nada Al- a acrescentar nesse debate aí, hein? Vocês nem me chamem, hein? Peraí, olha aqui. Então, eu já falei, vou repetir rapidinho. Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz. É uma seleção. Bom. William Arão, Andréas Pereira, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Não dá para enfrentar a seleção brasileira atual? Escala a seleção atual, vamos lá. Me ajuda aí. Alisson. O Everton, a minha? A minha tem o Everton. A minha seria a minha o tem o Everton. Everton. É, a Mas minha é também. Alisson, Danilo, Danilo. Thiago Silva, Marquinhos e Alexandro, ou Renan Lodge, tá certo? Certo. Casimiro, me ajuda aí. Tem. Paquetá, Fred, É o Casimiro, Fred, Fred, Paquetá, Paquetá, que é a hora. Neymar. Eu ia falar Gabigol não. Tem que tirar o Gabigol. Richarlison Aí, você pode e pôr o Gabriel Jesus. É isso? É. Uma Não dá opção. pra enfrentar? Eu acho que dá. Responde, Breiler. É você que lançou o assunto, você não vai inventou fugir, a não. modinha aí? Fala aí. Então, era muito comum antes, né? Confronto de time Tinha, brasileiro tinha. com Não a é nenhum seleção. absurdo, não, é. E acontecia, né? Que dá para enfrentar? Dá, mas eu não... O famoso de igual para igual? É uma seleção contra a outra, só que uma tá com a Vocês camisa não. do Flamengo. O Ó, Abel não, mas o pessoal aqui tá constrangido de falar, olha, Não, mas eu falei desde o início que dá jogo. Não, você eu falei, eu citei aqui, você Só que você o time, tá indo pra cima. o time que veste amarelo nesse confronto, ele tem um diferencial que é... Neymar. Chama-se, você matou, chama-se Neymar. Mas o outro time é poderoso, hein? O outro time é forte. Aliás, a base desse outro time ganhou uma Libertadores recentemente, está na final da outra e ganhou 2 campeonatos brasileiros. É fortíssimo. Não, mas acho que não... São vários jogadores de seleção, gente. A Inclusive gente... convocados, a gente tá falando de seleções convocadas atualmente. E talvez- O próprio Gabigol para a seleção, Everton Ribeiro, Arrascaeta convocado, o E Isla por convocado. estarem há tanto tempo juntos, eles têm talvez um entrosamento que a seleção tenta atingir. Ela não fica tanto tempo junto. Então, eu acho que dá jogo. Eu não tenho a menor dúvida, dá jogo. e se a gente- Só que a seleção brasileira tem Neymar. Não, mas se a gente pegar... Então, se solta, Não, mas faz de conta se que a- não tem ninguém vendo. se a- Esquece a câmera, esquece Se a, tudo gente, aqui. se a gente pegar histórico, Diego Alves já passou pela seleção. A gente tem Rodrigo Caio e Davi Luiz, também com Felipe Luiz, com passagem pela seleção. Então, o Flamengo tem muito lastro, muita experiência, muita qualidade. Dar jogo é fato. Mas eu não colocaria discussão como, vamos... Então tira a seleção brasileira Não, e vamos ninguém colocar... tá dizendo isso. Não é isso, calma. dizendo que daria jogo. A nossa insanidade, ela tem um limite aqui. Então, mas- Eu fico tem, não. flertando, às vezes, em passar, mas não passa. Mas você sabe que tem muito torcedor do Flamengo que, se não desfalcasse Isso já o time... aconteceu. O torcedor do já. Flamengo não quer isso, Isso, pelo amor de Deus. nos anos 60, o Santos era a base da seleção. Botafogo. Junto com o Botafogo. E já aconteceu outras vezes, e não só no Brasil, em outras seleções. Então, mas uma coisa é usar a base de um time na seleção. Isso daí é uma estratégia até, você aproveitar o entrosamento. Agora, há muitos jogadores além do Flamengo que têm qualidade e, por isso, o Flamengo não tem todos os seus, até porque seria uma insanidade contra o próprio clube, na seleção, porque na Europa temos muitos jogadores, temos jogadores melhores até que o Flamengo tem em algumas posições, mas que Mas você daria não jogo. acha que daria jogo? Sim, também acho. A gente, daqui a pouco, a gente vai falar do confronto fora de campo, que tanto tem incomodado o Flamengo, com razão, por causa dos desfalques. Mas já que o amigo Breiler trouxe o assunto aqui à tona, eu até gostei do assunto, eu pergunto para o Breiler,
Daria jogo? Daria. Não, tô falando que daria. Seria equilibrado o confronto? Seria um jogo, beleza. Mas seria até pode ser legal ter um sério. amistoso seleção brasileira, Flamengo, retomar aqueles tempos antigos. Mas, para mim, não, a discussão, não, como eu já vi muitas vezes... Não vem, não. Você que lançou. Você colocou o Flamengo em nível de seleção, Copa do Mundo. Eu fiquei imaginando o Flamengo numa Copa do Mundo. Foi o senhor Breiler Pires, senhor Breilov, que lançou. Foi o Breilov. Eu lancei, porque eu já... Você já pagou sua participação hoje no programa, foi brilhante. A gente já viu muitos torcedores do Flamengo falando: mas por que não o Gabigol, por exemplo, deveria ser titular da seleção? Até concordo que ele mereceria mais espaço. Mas não é uma coisa tão simples você pegar um time brasileiro e falar: esse time aqui é melhor que a seleção. Porque... Ninguém disse isso. A gente está perguntando se daria jogo. Não, eu concordo. Já falei que concordo, que daria jogo. Jogaria de igual para igual. Jogaria de igual para igual. Você quer ali GC, né? Quero. O pessoal do GC, acorda aí, pessoal do GC. O Brenner tá soltando as coisas aqui importantes, hein? Atenção aí, GC. Num jogo só, beleza. Mas não concordo de forma alguma que o Flamengo deveria representar a seleção no lugar dos jogadores que o Tite convoca. Olha, você... Para fazer a afirmação, ele quer se desculpar. Ninguém está dizendo que o Flamengo tem que ser a base da seleção. A gente está perguntando se daria jogo. Se seria um confronto equilibrado. Seleção brasileira completa contra o Flamengo completo. Seria um jogo equilibrado ou seria um massacre para a seleção brasileira? A seleção brasileira... O Prato está... Você é um grande jornalista, mas Depois você foi vocês muito mal, falam hein, de velho? mim, cara. Vocês estão vendo o Abel como tá pondo lenha na fogueira? Vocês falam de mim. Vamos tocar a bola pro Prates? Vamos, porque é o seguinte, eu não sei se vocês Ele quer viram, fugir. o Prates estava desesperado, Suando suando frio, torcendo para cair o sinal, tentando que acabasse a luz, alguma coisa para ele não ter que entrar nessa cena. Eu não esperava isso. Mas Era a última pessoa que eu poderia Posso fazer a pergunta pro Breiler em... sugerir isso. Pro Breiler, não, desculpa. O Prates. Pro Rafael Prates. Vai lá, Abel. Vai lá, Abel. Em 20 segundos. Vai, 30, 40, fica à vontade, vai lá. Amigo Rafael Prates. Ah. Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz. William Arão, Andréas Pereira, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Joga de igual para igual contra a seleção brasileira? Eu tô rindo para não chorar, viu, Abel? Para ser bem sincero, Por favor, responda a pergunta. Não, porque é o seguinte, Abel. Não, eu acho que não tem como a gente comparar clube com seleção. Ninguém está comparando. Ninguém está comparando. Para pensar em nomes, claro, é possível imaginar, daria jogo. Agora Viu? outra realidade. A gente está falando de todo mundo que treina sempre junto para alguém que treina 4 ou 5 dias junto. Nem time né? Nem uma equipe é uma seleção, é diferente. Respondeu, dá jogo para ele. Mas ele foi sucinto, né? Você acha que daria jogo? Dá jogo, não tem mais lógico. nada a acrescentar. Possibilidade do Flamengo ganhar, inclusive. Estão tudo malucos aí. Possibilidade do Flamengo ganhar. Por favor, repita. Dá jogo? Dá jogo, vem aqui. Com qual possibilidade? Aqui. Dá jogo com possibilidade do Flamengo ganhar. O William é desses que isso, hein? Que se pudesse, tiraria toda a seleção e... Não. Vem cá, Flamengo. Você está mudando, não é isso que a gente está falando. O que eu posso te falar assim claramente é o seguinte, William, você tem aqui 2 TVs. Tem o jogo da seleção brasileira e tem o jogo do Flamengo. Mas eu não vou pensar 2 vezes, eu vou ver o jogo do Flamengo. Aí já entrou em outro... Ele se empolga fácil. Não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. A seleção brasileira seria favorita pelo fator Neymar. Não só Neymar, né? Não. Thiago Silva, Marquinhos... Claro, seria simplificar, mas evidentemente... Casemiro, pelo amor de Deus. muita né? gente boa, né? Mas se você... O Flamengo também. Então, mas vamos lá, Abel. Então, vamos avançar um pouquinho mais para desespero do Prates, né? Eu não sei se é para desespero do nosso editor-chefe também, não sei o que está acontecendo no Sul, não quero nem saber. Avisa ele que a gente vai falar dos... Nós vamos falar do... Ele tá incrédulo. Ele tá igual o Prato, suando frio lá. Então, vocês criaram Acha monstros. que na padoca o cara não surge esse assunto? Na padoca, Torcedor do Flamengo lá no Rio de Janeiro, no barzinho. É lógico. Ele não ia falar, o meu Flamengo contra essa seleção tá de sacanagem. Vai dar Mengão. Ô, Abel. E o outro ia falar, e outras pessoas, você tá maluco, a seleção brasileira com o Neymar, o Alisson, goleiro do Liverpool, Casemiro, fera do Real Madrid, não tem a mínima chance. Tinha gente que... Né, o Paquetá jogando bem lá na França. Que já foi do Flamengo, a seleção ia deitar. E tem outras... Eu acho que daria jogo. Agora, é um jogo que não existe.
A gente está aqui. Ah, bom. Ainda Mas bem, quem Abel. inventou esse jogo Ainda não foi bem que você Abel lembrou Neto, disso, Abel. não foi Você não William tá Tavares jornalista. e não foi Rafael Prati. Foi Breler Pires. Eu assumo minhas broncas, mas as que não são minhas eu não vou assumir, não, hein? Aqui, ó. Eu só fiz uma pergunta. É dentro ou Você fora de campo? Aí você vem com esses delírios. Porque em nenhum momento a gente pensou dentro de campo, né, Abel? A gente até conversou sobre esse assunto. Já vamos voltar, porque aquele Já, que já está a gente atrás volta. dele ali é o problema data FIFA. Olha aqui. A gente vai entrar nesse assunto? Eu acho que vamos. Eu acho que vamos, né? Mas assim, foi você que instigou essa história do campo. Enfim. Tem a tela aí, ó. Tem a tela aí. Olha o desespero do nosso editor-chefe. Eu vou colocar a tela assim eles desvirtuam esse assunto. Olha lá, ó. Desempenho do time no Brasileirão com e sem os selecionáveis. 7 jogos na data FIFA, com 3 vitórias, 4 derrotas, 42,8% de aproveitamento. Nas outras datas, 13 jogos com 74,3% de aproveitamento. A tela mostra, relembrando, né, a gente falou aqui, Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol são os desfalques do Flamengo. Seleções prejudicam o Flamengo? Lógico que prejudicam, mas justifica o desempenho cair tanto? É que eu queria saber, inclusive, quais foram os... Eu não lembro quais foram os adversários, a gente tinha essa tela. Eu não lembro quais foram os adversários, porque depende do tamanho do adversário também. Às vezes você pega, que nem, daqui a pouco a gente vai falar, o Atlético tem uns adversários mais acessíveis. Eu não lembro como foi na Copa América, o nível de adversários do Flamengo. A gente tinha até, eu esqueci. Mas, enfim, justifica uma queda tão grande, Breler, porque a gente fala do Flamengo como elenco, não só como time. E a gente pega a escalação do Flamengo, depois a gente vai mostrar um provável Flamengo, você olha e fala, esse time aí, mesmo esse time do Flamengo aí, é para brigar por título brasileiro de qualquer jeito, mesmo com esses desfalques. Justifica essa queda? É que são 3, principalmente, desfalques de muito peso. Sim. Everton Ribeiro, Gabigol e, sobretudo, o Arrascaeta, pela diferença, dificuldade de substituir. Então, o Flamengo... Esse é o mais difícil de ser substituído, sim, o Arrascaeta. Sim, sem dúvida. O Gabigol tem um peso enorme também, até pela quantidade de assistências, como ele tem facilitado o jogo ofensivo do Flamengo, mas ainda assim você tem o Pedro. Pedro que é um jogador que acima de qualquer discussão. Mas, no caso do Arrascaeta, pela característica que ele tem, que é muito específica, do cara que é atacante, mas ao mesmo tempo armador, é muito difícil, até para um clube como o Flamengo. A gente está discutindo aqui, falando de seleção. O Flamengo hoje tem capacidade de ir no mercado e selecionar jogadores a dedo, selecionar jogadores caros, e ainda assim, quando perde jogadores desse porte, vai sofrer, vai ter um impacto. Então, é indiscutível, não dá para falar, por causa do elenco que o Flamengo tem, ele precisa amortecer esses desfalques de qualquer forma. Não é bem assim. E até porque existe entrosamento, que esses caras carregam desde 2019, não é um entrosamento de uma temporada. Então, por tudo isso, o Flamengo, sem dúvida, é muito impactado e muito prejudicado.